Fala, torcida vascaína, Felipe Tiru de volta na área com mais um Caixa Postal, o quadro que a gente ressuscitou aqui no canal e está fazendo um maior sucesso. São muitas perguntas que vocês estão deixando aí nos comentários com a hashtag Caixa Postal. Então eu vou pedir até paciência para vocês, porque o fato de eu não ter respondido ainda não significa que eu não vou responder, tá? Eu estou separando aqui, tentando fazer uma organização das perguntas, separando por temas e tudo mais. Então pode ser que sua pergunta ainda venha a ser respondida, ou até infelizmente não, né? São muitas perguntas, alguma outra pode escapar, ou então já respondi muito recentemente, aí acaba ficando de fora, mas continua aí perguntando, porque eventualmente vai entrar aqui no canal, beleza? E para hoje eu separei aqui umas perguntas que abordam temas quentes do momento, né? Que estão na boca aí do torcedor pra gente opinar. Vamos responder elas então? Vamos lá. O vascaíno apaixonado, ele quer saber, você concorda com a venda do Paulinho por 20 milhões de euros? Vascaíno apaixonado, eu acho que o Paulinho vale mais, né? Na verdade, 20 milhões de euros para mim é o mínimo ali, né? É o piso. Abaixo disso seria realmente humilhante, seria dar de graça um talento do Vasco. Mesmo 20 milhões, eu ainda acho pouco. Eu acho que poderia ser um pouco a mais do que... Eu acho que poderia ser um pouco a mais. O Vasco teria que tentar vender ele pelo preço mais caro possível, porque eu vejo muito talento nesse garoto. Eu acho que ele pode ser um dos grandes do Brasil no futuro aí. Então, tem que saber valorizar, tem que saber valorizar. Agora, para valorizar o jogador, precisa ter dinheiro no bolso, né? Como é que você segura um cara estando todo desfalcado? Então, apesar de achar 20 milhões pouco pelo Paulinho, eu não espero que ele vá sair por muito mais do que isso não. Não acho que a diretoria consegue segurar ele até oferecer um valor muito maior do que 20 milhões, não. O Juninho Filho pergunta aqui, você acha que o Zé Ricardo irá usar o Paulinho quando ele for reintegrado ao elenco, já que ele foi um dos principais destaques da geração? Juninho, eu não sei se ele vai, eu acho que ele deve, né? Eu acho que ele deve apostar no Paulinho, porque não só é um jogador super talentoso, como pela pergunta que a gente já respondeu aí, a primeira pergunta, já dá pra ver que ele não vai ficar muito tempo no Vasco. Já estão chegando propostas, o Vasco já está estabelecendo valor, quer dizer, já é sinal de que ele daqui a pouco vai embora. Eu duvido que ele chegue em 2019 no Vasco. Se não for vendido agora nessa temporada, pelo menos no meio da outra, eu acho que ele já deve zarpar para a Europa. Então, ele tem que ser escalado até para a torcida poder ver, né? Conhecer o jogador. Não vai ser que nem o Felipe Coutinho aí, que mal jogou no Vasco, não teve nem muitas oportunidades como titular, já foi lá para o exterior, agora é um sucesso, a gente tem um carinho por ele ainda, é claro, mas não tem aquela lembrança de ser um jogador decisivo, num campeonato legal, porque ele mal jogou no Vasco. Então eu acho que sim, o Paulinho deve ser escalado pelo Zé Ricardo. Eu acho que o Zé Ricardo não escalaria normalmente, né? Porque o Zé Ricardo, ele gosta de escalar jogadores mais experientes, isso é que eu tenho visto pela atuação dele até agora, mas acho que ele pode escalar justamente por causa do que eu estou falando aqui, né? Se ele souber que o Paulinho está saindo, que o Paulinho está para ser negociado, eu acho que ele vai botar o garoto para jogar, até para valorizar o passe, né? Deve ser a diretoria deve até mandar esse recado para ele assim, ó, bota o garoto aí para ele valorizar o passe, porque a gente está querendo vender ele. E essa é uma possibilidade mais do que real, não é verdade? O Efraim Costa pergunta aqui por que Ricardo Graça ainda não estreou. A resposta curta é porque tem um monte de zagueiro na frente dele, né? O Vasco contratou Paulão, Breno, renovou com o Rafael Marques, contratou lá o Lucas Rocha, tem o Jomar também, que é veterano, né? Já está há mais tempo no elenco. Todos esses caras acabam ganhando prioridade aí em relação à molecada dos Júniors. Então, por que ele não estreou? Porque não é prioridade para o Vasco investir nos jovens, apostar nos jovens. Contratou um bando de outros zagueiros e eles acabam ganhando prioridade na hora da escalação. Murilo Rodrigues, o que você acha do Vasco só jogar em São Januário depois das eleições? O Eurico disse que a culpa das confusões é da oposição. Murilo, eu não sei se a culpa das confusões é da oposição, é da situação. Talvez seja das duas. A questão é que o clima realmente tá tenso nessa eleição, né? São grupos muito antagônicos. A gente já viu aí ao longo do ano, vai ter vaia pro Eurico, vai ter fora Eurico, aí vai ter a parte da torcida lá que é aliada do Eurico, querendo brigar, querendo calar esse grito, e isso gera confusão. A gente já viu isso ao longo da temporada, nas vésperas da eleição, a tendência disso ser ainda pior era muito alta, então eu acho que o Vasco fez bem sim de tirar esse jogo de São Januário.
É ruim esportivamente falando, porque São Januário é mais um alçapão, né? A gente conseguiria impor mais pressão ao adversário jogando em São Januário. É ruim no aspecto financeiro, porque as taxas do Maracanã estão muito caras, então o Vasco enche o Maracanã, bota 20, 30 mil no Maracanã e ainda sai no prejuízo, sai com um lucro muito baixo. Mas, diante das circunstâncias, eu acho que é o melhor a se fazer mesmo, né? A gente tem mais um jogo em São Januário só agora contra o Vitória, depois já passou a eleição, a gente já pode voltar a mandar os jogos em São Januário, então acho que fez bem, né? Jogar contra o Curitiba e agora contra o Vitória lá, apesar de trazer um prejuízo financeiro, apesar de trazer um prejuízo técnico, que nem eu falei, até por causa das confusões que a gente viu no jogo contra o Flamengo, até para evitar um gancho maior aí, eu acho que não custa nada, prudência nunca é demais nesses casos, vale sim tirar o jogo de São Januário e levar para o Maracanã. John Pequeno quer saber o que vai acontecer do Vasco sem Ramon. E aí tem uma série de perguntas que envolvem a mesma questão. O Humberto Braus quer saber, para a contusão do Ramon, se o Vasco deve usar o Henrique, o Alan Cardoso, ou então improvisar alguém no setor. O Gabriel Egídio também quer saber quem é melhor para o lugar do Ramon, se o Henrique ou o Alan Cardoso. O Enzo Ávila quer saber aqui, ó, se o Henrique sendo titular, o Vasco vai perder na saída de bola, vai perder poder ofensivo ou defensivo, o que eu acho? E o Igor Macho também pergunta quem deve substituir o Ramon, porque na opinião dele, o Henrique não dá. Botei tudo junto aqui porque são perguntas muito parecidas, né? Então vamos tentar responder aí a questão do Ramon. Eu acho que é a grande questão do Vascaíno essa semana, né? Desde a contusão do Ramon, desde que ficou claro que está fora da temporada, vai estar fora por 6 meses aí, né? A pergunta que fica agora é quem vai assumir a posição ali? Porque o Ramon chegou sobre muita desconfiança, mas tomou conta ali do setor, né? Eu mesmo fui um dos que critiquei a contratação dele, mas dou minha mão à palmatória, ele tomou conta da posição ali, vinha jogando muito bem, era um dos pilares desse time. Infelizmente se machucou, está fora da temporada e agora fica a questão quem pode substituir ele. Um nome que a torcida levantou para o setor seria o Gilberto, né? Jogando ali improvisado de lateral esquerdo, ele que é lateral direito de origem. Dizem que ele já jogou de lateral esquerdo na carreira dele, né? Então que ele já estaria acostumado a jogar improvisado ali pelo setor. Eu não vejo com maus olhos, sabe? Se o Zé Ricardo quiser experimentar ele por ali, improvisar ele por ali, eu até entendo a experiência, mas eu acho que isso não vai acontecer. A gente não viu o Zé Ricardo sinalizando isso. Na época do Milton Mendes, né, antes do Ramon chegar, já tinham levantado essa hipótese de que com as más atuações do Henrique, né, o Alan também entrou e não foi tão bem, se o Gilberto não poderia ter sido improvisado ali, não foi improvisado com o Milton Mendes também. Não sei se é uma opção técnica, tática dos treinadores que não veem o Gilberto podendo cumprir bem aquele setor, né? É complicado, ele sabe cruzar de esquerda? Não sabe, então tem que ser aquele lateral, só cruza cortando para dentro, né? Que é uma bola mais fácil para a defesa marcar, pode ser por causa disso, pode ser porque o Gilberto mesmo tenha falado lá dentro, ó, eu não quero jogar de lateral esquerdo, já joguei, acho que não rendo melhor, eu prefiro brigar pela posição ali na lateral direita, é outra possibilidade. O fato é que, pelo que a gente vê nas notícias, não se considera que o Gilberto seja uma opção para substituir o Ramon, então vamos desconsiderá-lo. A partir daí, sobra como opção o Henrique e o Alan Cardoso, né? O Henrique é quem vinha sendo titular da posição até o Ramon chegar, é quem deve substituir agora. Concordo, acho que tem que ser ele mesmo. Há quem diga que o Alan Cardoso é mais talentoso e pode vir a ser e deve vir a ser um melhor lateral esquerdo no futuro, e eu até concordo com essa previsão. Mas o Henrique é quem estava ali dono da posição, é quem vinha jogando até então, é mais velho, né? Tá mais experiente. Então eu acho que para esse momento, pelo menos aqui, para essa reta final da temporada, eu acho que a gente tem que apostar no Henrique sim. E o mais complicado aí dessa aposta, o mais complicado de tentar o Henrique de novo na lateral esquerda, é a diferença de atuação, a diferença de característica dele para o Ramon. O Ramon, ele voltou para o Vasco aqui, eu acho que as características que fizeram ele conquistar a posição são o fato, primeiro, dele conseguir dar uma segurança ali na marcação, né? Melhorou bastante na marcação nesse tempo que ele ficou na Europa. E a tranquilidade que a experiência traz, não é um jogador afobado, tanto na hora de dar os botes quando está marcando, tanto depois quando está com a bola, na saída de bola, é um jogador mais tranquilo, que são exatamente os defeitos do Henrique, na minha opinião. Para mim, o pior problema do Henrique é que ele é muito afobado, muito nervoso, né? Talvez ali na ânsia
de querer conquistar a posição, de querer mostrar garra, de não querer dar mole. E isso tudo traga um nervosismo para ele, que deixa ele assim, na defesa parece que a bola tá queimando no pé dele, né? Quando ele tá marcando, ele tenta uns botes de primeira e acaba levando cortes secos. E aí desmonta completamente a marcação. Quando tá na saída de bola também, você vê ele nervoso, ele quer logo se livrar da bola, tentar levar a bola para frente, acaba dando um passe errado. Na minha opinião, tudo isso muito devido ao nervosismo. Por outro lado, até pela juventude dele, pela velocidade, ele é um jogador que tem muito mais capacidade de aparecer na frente, de chegar na linha de fundo, de às vezes trabalhar numa tabela com o Matheus Pet lá na frente. Então, o principal desafio aí do Henrique assumindo a lateral esquerda é isso, sabe? Vai querer tentar encaixar ele, cumprindo uma função que o Ramon cumpria, de ficar mais atrás, mais preso lá atrás, ajudando na saída de bola, que não é a característica dele, ou vai mudar até um pouco o estilo do jogo, vai deixar o Henrique mais solto, vai deixar o Henrique chegando um pouco mais na frente, que é uma coisa até que eu acho que precisa, né? De mais volume, de mais homens chegando lá na frente. Então isso fica sendo um grande desafio para o Zé Ricardo, né? Como é que ele vai fazer isso? Se ele vai tentar adequar um jogador que não tem as características ao esquema de jogo que ele quer fazer, ou se ele vai fazer o contrário, vai tentar adaptar o esquema de jogo para tirar proveito das melhores características do jogador. Esse é o desafio do Zé Ricardo. O desafio do Henrique é provar que nesse tempo que ele teve na reserva ele melhorou, né? Nos treinamentos, observando o Ramon, conversas, refletindo mesmo, né? Será que eu fiz errado? Onde eu estava certo? Pode voltar melhor. O Maddison é um exemplo aí de um jogador que ficou um tempo, amargou um tempinho no banco, voltou melhor. Um dos motivos que o Maddison voltou melhor também pode ajudar o Henrique, que vai entrar num time mais formadinho, mais com cada um sabendo o que faz ali. Então, ele vai ter o Anderson Martins do lado dele ali, orientando ele, cobrindo ele, um Wellington ali mais entrosado com o resto da equipe. O Matheus tem feito muito bem essa parte de auxiliar ali o Ramon, vai poder auxiliar também o Henrique. Então ele vai ter essa proteção aí do resto da equipe, que pode ajudar também a fazer com que ele não falhe tanto nesse sistema defensivo. Vamos ver então como é que vai ser a atuação. É uma prova de fogo pro Henrique aí, até pensando na temporada que vem, né? E aí a gente vai para a última pergunta do programa de hoje, que é do Edinaldo Souza. Ele pergunta aqui: você contrataria um lateral esquerdo para o lugar do Ramon ou apostaria na base? Bom, essa pergunta só pode ser respondida pensando no ano que vem, né? Porque para esse ano não dá mais para contratar ninguém e nem faria sentido contratar alguém faltando 8 rodadas aí para acabar o campeonato. Mas como o Ramon tem uma contusão que deve tirar ele por 6 meses dos campos, né? Ainda tem a questão ali da readaptação física, ninguém sabe. A tendência é que ele volte só no meio do ano que vem para a equipe do Vasco. Aí fica a pergunta: nesse primeiro semestre, vale a pena investir em quem está lá, apostar no Henrique, apostar no Alan Cardoso, ou vale a pena sair atrás de um outro lateral esquerdo? Eu acho que até mais do que a atuação do Henrique nessas 8 rodadas, isso também vai levar em conta, né? Se o Henrique fizer uma atuação desastrosa, continuar falhando com besteira que nem fez, voltar com aquela insegurança ali para o setor defensivo, isso vai ser mais uma coisa isso vai ser mais um motivo aí para a diretoria correr atrás de um novo lateral para o ano que vem, né? Mas mesmo que o Henrique faça atuações mais seguras, mostre uma evolução, eu acho que a pergunta ainda é pertinente e vai depender aí do Vasco conseguir ou não essa vaga para Libertadores. Se o Vasco não conseguir a vaga para Libertadores, e aí no primeiro semestre do ano que vem for jogar só Campeonato Carioca, basicamente, for jogar ali um comecinho de Campeonato Brasileiro, um comecinho de Copa do Brasil, se essa for a realidade do Vasco para o começo do ano que vem, eu continuaria com o Henrique. Se o Henrique fizer uma boa reta final, ele volta como titular no ano que vem. Se ele pisar na bola, aí ano que vem daria uma chance para o Alan Cardoso para ver como é que é. E nesse meio tempo, ia monitorando ali a questão do Ramon, né? A previsão é de 6 meses, mas às vezes pode encurtar um pouco mais, a recuperação ocorre mais rápido que esperado, né? Ou não, né? Você acaba vendo ali que a situação vai se complicando e aí vai precisar contratar um reforço mesmo, mas aí já tem uma posição mais definida do que precisar lá no comecinho do ano, né? Lá em dezembro, janeiro, já tá fechando com um lateral, às vezes você traz um lateral bom, aí daqui a pouco o Ramon se recupera antes, você tem 2 laterais esquerdos bons e nisso deixou de contratar em uma outra posição, entendeu? Então essas coisas podem acontecer. Por isso, se a gente só for disputar o Campeonato Carioca ano que vem,
e eu ficaria com a molecada da base mesmo. Agora, se a gente for jogar uma Libertadores, né, que aí são jogos super decisivos, a gente provavelmente cairia numa fase pré-grupo, né? Teria aquele jogo ainda antes da fase de grupo. Isso antes da fase de grupo. Aí, nesse caso, eu acho que valeria, sim, trazer um jogador mais experiente ali, procurar algum lateral, mas um lateral qualificado, né? Não vai me trazer qualquer lateral só para dizer que contratou. Não vai me trazer um Júlio César, um Cristiano e dizer que contratou para o setor. Não. Procurar no mercado aí algum lateral que realmente tenha qualidade e tenha uma experiência também, porque, né, não pode querer jogar tudo fora, às vezes jogar ali o grande projeto de uma temporada, que é conseguir avançar o máximo que der na Libertadores, porque botou um garoto da base ali, que às vezes não está preparado ainda e acaba entregando o ouro. Então, para resumir aqui, deixar bem claro a minha opinião, se o Vasco for para a Libertadores, eu acho que deve sim procurar um outro lateral esquerdo, um bom lateral esquerdo, por mais que isso vai implicar em custos e eventualmente até impeça a gente de nos reforçarmos em outras posições. Mas, se não formos para a Libertadores, aí não. Aí eu continuaria dando chance para o Henrique e para o Alan Cardoso mesmo. Beleza, galera? Então essas foram as perguntas de hoje. Digam aí nos comentários o que vocês acharam da minha resposta. Deixem aí outras perguntas para futuro caixas postais sobre Vasco. Vejam aí se vocês ainda estão inscritos no canal, porque tem rolado aí pelo mundo do YouTube a história de que tem pessoas que as pessoas se inscrevem, mas o YouTube se desinscreve sem a pessoa perceber. Então confere aí se estão inscritos no canal. Liga o sininho também, né, para ficar sabendo sempre que tem vídeo novo. A gente está aqui tentando botar um vídeo por dia. Não sei se vou conseguir, mas eu conseguindo, você fica sendo avisado. Isso é o mais importante. E a gente vai se falando.